Não faça isso. Ela não é quem você pensa. Grita menino que invade o casamento. Marcelo Silva estava prestes a dizer sim para a mulher dos seus sonhos quando tudo mudou. A cerimônia na Igreja do Sagrado Coração, em Aparecida do Norte, corria perfeitamente até aquele momento, com os convidados emocionados e Camila radiante ao seu lado. Foi quando o padre Antônio perguntou se alguém se opunha àquela união que as portas da igreja se abriram de forma violenta. Um menino de no máximo 12 anos, com roupas surradas e o rosto sujo de lágrimas, invadiu correndo pelo corredor central. Não faça isso. Ela não é quem você pensa, gritou o garoto apontando diretamente para Camila. O silêncio que se fez na igreja foi ensurdecedor. Camila deixou o buquê de rosas brancas escorregarem de suas mãos trêmulas, enquanto Marcelo olhava sem compreender nada. Os cerca de 200 convidados se levantaram quase em uníssono, murmúrios de espanto ecoando pelas paredes seculares da igreja. — O que você está fazendo aqui, Pedro? Sussurrou Camila, sua voz quase inaudível, mas o microfone do padre captou cada palavra. O menino, que agora todos sabiam se chamar Pedro, limpou o nariz na manga da camisa desbotada e respirou fundo antes de continuar. — Eu não podia deixar você casar mentindo para o moço. Ele não sabe de nada, né? As palavras saíam entrecortadas pela emoção. Você prometeu para minha avó que ia contar tudo antes do casamento. Marcelo sentiu o coração acelerar. Que promessa, que verdade! Ele olhou para Camila, tentando encontrar nos olhos dela alguma explicação, mas ela apenas desviou o olhar, mordendo o lábio inferior como fazia quando estava nervosa. Dona Alzira, mãe de Marcelo, se levantou do primeiro banco com o rosto vermelho de indignação. Aos 65 anos, ela comandava a família Silva com um punho de ferro e não tolerava desrespeito. — Seguranças! Tirem essa criança daqui imediatamente! Gritou ela, acenando para os homens de terno que ficavam próximos à entrada. Mas Pedro se agarrou ao banco de madeira com força surpreendente para sua idade. — Eu só saio daqui quando contar a verdade! Berrou, com uma determinação que impressionou até mesmo o padre Antônio, que em 40 anos de sacerdócio já havia presenciado de tudo. O religioso ergueu a mão pedindo calma. — Vamos todos nos acalmar. Se este jovem tem algo importante a dizer, talvez devêssemos ouvir. Sua voz pausada trouxe alguma tranquilidade ao ambiente. Camila, visivelmente abalada, aproximou-se do microfone. — Por favor, não vamos dar atenção a isso. É só uma criança confusa. Podemos continuar com a cerimônia? Sua voz tremia tanto quanto suas mãos. Marcelo observou atentamente a reação da noiva. Em 2 anos de relacionamento, ele havia aprendido a ler cada expressão dela, cada gesto, e aquele nervosismo não era normal. Havia algo ali que ela estava desesperada para esconder. — Camila, disse ele suavemente, tirando o microfone das mãos do padre. — Quem é esse menino? Como ele te conhece? Um murmúrio percorreu a igreja como uma onda. Os convidados se inclinavam uns para os outros, tentando ouvir melhor. Algumas mulheres mais idosas já sussurravam teorias entre si, lembrando-se de novelas que haviam assistido com tramas similares. Pedro aproveitou a pausa e se dirigiu diretamente a Marcelo. — Moço, eu conheço ela faz 5 anos. Ela vai todo domingo na Vila São José visitar minha avó. Só que ela não se chama Camila, não. O nome dela é Carla. O impacto dessas palavras foi como um raio. Marcelo sentiu o chão se mover sob seus pés. Camila, ou Carla, empalideceu instantaneamente. Sua mão direita indo automaticamente ao pescoço, onde tocava nervosamente um pequeno crucifixo que sempre usava. — Isso é mentira! Gritou ela, mas sua voz soou desesperada demais para ser convincente. — Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Dona Alzira desceu do banco e marchou em direção ao menino, seus saltos altos ecoando pelo piso da igreja. — Você, criatura, está mentindo. Eu conheço minha nora há 2 anos. O nome dela é Camila Rodrigues. Ela é formada em administração pela Universidade de São José dos Campos e trabalha numa empresa de marketing, declarou com autoridade.
Pedro balançou a cabeça veementemente. Não, senhora. Ela se chama Carla Santos. E ela não trabalha em empresa nenhuma, não. Ela limpa a casa para as pessoas ricas do centro da cidade. Minha avó sempre fala que ela é a mulher mais trabalhadora que conhece. As palavras do garoto caíram como bombas sobre os convidados. Camila sentiu as pernas bambas e se apoiou no altar. O mundo parecia girar ao seu redor. Tudo pelo que havia lutado nos últimos 2 anos estava desmoronando diante de seus olhos. Marcelo a observava com uma mistura de confusão e dor crescente. A mulher que ele amava, com quem planejava passar o resto da vida, poderia ter mentido sobre sua identidade. Sobre tudo? Carla, chamou ele suavemente. É verdade o que o menino está falando? Ela levantou os olhos lentamente, lágrimas já brotando. Por um momento, pareceu que ia confirmar tudo, mas então olhou para Dona Alzira, para os convidados bem vestidos, para toda aquela vida de luxo que havia conseguido alcançar, e negou com a cabeça. Claro que não. Esse menino está confundindo as coisas. Deve ter me confundido com outra pessoa. Tentou rir, mas o som saiu forçado e amargo. Pedro ficou visivelmente chateado com a negação. Tia Carla, por que você está mentindo? Sua voz ficou mais aguda, com o tom de criança magoada. Você prometeu para a avó que ia contar para o moço sobre a família da gente. A avó está até esperando o convite do casamento. Marcelo sentiu algo se partir dentro do peito. A forma carinhosa como o menino a chamava de tia, a naturalidade com que falava sobre promessas e família, tudo indicava um relacionamento real, duradouro. Não era possível que fosse apenas confusão. O padre Antônio, percebendo a tensão crescente, decidiu intervir. Meus filhos, talvez seja melhor interrompermos a cerimônia por alguns minutos. Vocês precisam conversar em particular sobre isso. Não, gritou Dona Alzira. Não vamos interromper nada por causa das mentiras de uma criança de rua. Continuem com o casamento. A forma cruel como ela se referiu a Pedro fez várias pessoas na igreja se mexerem desconfortavelmente. O menino, porém, não se intimidou. Eu não sou criança de rua não, dona. Eu moro na Vila São José com minha avó, Dona Benedita. E a tia Carla conhece a gente muito bem. Virou-se novamente para Camila. Conta para ele sobre a Letícia. Conta como você cuida dela todo fim de semana. Camila fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Letícia. O nome que ela havia guardado como seu maior segredo. Quando abriu os olhos novamente, Marcelo estava olhando diretamente para ela, esperando uma resposta. Quem é Letícia? Perguntou ele, e sua voz carregava um tom que ela nunca havia ouvido antes. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. Até mesmo os bebês pareciam ter parado de chorar. Todos os olhos estavam voltados para Camila, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Eu posso explicar, começou ela, mas as palavras pareciam não querer sair. Pedro, impaciente com a demora, completou por ela. Letícia é a filha dela, uma menininha de 4 aninhos que fica com minha avó enquanto a tia Carla trabalha. Ela é uma gracinha, sabe? Sempre pergunta quando vai conhecer o papai novo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia físico. Marcelo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Filha? Camila tinha uma filha de 4 anos que ele nunca havia conhecido? Isso não pode ser verdade, murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Camila finalmente encontrou forças para falar, sua voz saindo como um lamento. Marcelo, eu queria ter contado, eu juro que queria. Mas eu tinha medo, tanto medo de te perder. A confissão ecoou pela igreja como um grito de dor. Ela havia acabado de confirmar que realmente tinha uma filha que ele desconhecia completamente após 2 anos de relacionamento. Dona Alzira levou a mão ao peito, fingindo estar passando mal. Jesus Cristo! Meu filho ia se casar com uma mulher que tem um passado escondido, exclamou dramaticamente. Quem sabe que mais você escondeu de nós? Marcelo ergueu a mão pedindo silêncio. Sua mente trabalhava rapidamente, tentando processar todas as informações. Se Camila realmente era Carla, se ela realmente tinha uma filha, quantas outras mentiras ele havia acreditado? Ai, Pedro! Chamou o menino, que imediatamente se aproximou.
Conte-me tudo, desde o começo. O garoto respirou fundo, claramente aliviado por finalmente poder falar. A tia Carla apareceu na nossa vila faz uns 5 anos. Estava grávida e procurando um lugar barato para morar. Minha avó alugou o quartinho dos fundos para ela. Ele falava com a naturalidade de quem conta uma história conhecida. Aí, a Letícia nasceu e a tia Carla teve que trabalhar muito para sustentar as duas. Ela limpava a casa de manhã, cuidava de criança à tarde, fazia tudo para ganhar dinheiro. Camila chorava abertamente agora, sem tentar esconder as lágrimas. Cada palavra de Pedro era como reviver todos os anos de luta e sofrimento que ela havia tentado esquecer. Ela sempre falava que um dia ia dar uma vida melhor para Letícia, continuou Pedro. Aí faz uns 2 anos, ela arrumou um emprego numa casa muito rica aqui no centro da cidade. Era na casa de uma família importante. Ela começou a falar diferente, a se arrumar diferente. Marcelo sentiu uma suspeita terrível crescer em seu peito. Que família era essa? Pedro apontou diretamente para Dona Alzira. Era na casa dela. A tia Carla trabalhava como faxineira na casa da mãe do senhor. O impacto dessa revelação foi como uma explosão. Dona Alzira empalideceu instantaneamente, seu rosto perdendo toda a altivez anterior. Marcelo olhou para sua mãe com uma expressão de absoluto choque. Mãe? É verdade isso? Dona Alzira começou a gaguejar, tentando encontrar palavras, mas Pedro continuava inexoravelmente. A tia Carla sempre falava que o filho da patroa era muito bonito e educado, que ele chegava em casa sempre cumprimentando ela com bom dia e obrigado. Aí um dia, ela contou pra gente que tinha conhecido ele de verdade, que tinha conseguido conversar com ele. Marcelo se lembrou vagamente de uma funcionária nova que sua mãe havia contratado cerca de 2 anos atrás. Uma moça bonita, educada, que sempre sorria quando ele chegava em casa. Ele havia conversado algumas vezes com ela, sempre tratando-a com respeito como fazia com todos os funcionários. Meu Deus, murmurou, as peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. Camila, você trabalhava na minha casa. Ela confirmou com um aceno de cabeça, soluçando. Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia, Marcelo. Você era tão diferente de todos os homens que eu já havia conhecido. Tão gentil, tão respeitoso. Quando você começou a conversar comigo, a me tratar como uma pessoa importante, eu me perdi. A narrativa estava ganhando contornos que ninguém poderia ter imaginado. Os convidados acompanhavam cada palavra como se estivessem assistindo ao capítulo mais dramático de uma novela. Pedro continuava sua revelação, alheio ao impacto de suas palavras. Aí, ela começou a inventar que estudava à noite, que tinha outro emprego. Mentiu para a patroa que ia sair mais cedo por causa dos estudos. Na verdade, ela ia se arrumar e voltar para se encontrar com o moço como se fosse uma moça rica. Dona Alzira finalmente encontrou sua voz, mas ela tremia de raiva e humilhação. Você enganou meu filho. Se fez passar por outra pessoa. Isso é amor, interrompeu uma voz fraca vinda da entrada da igreja. Todos se viraram para ver uma senhora de cabelos grisalhos, vestida com roupas simples mas limpas, caminhando lentamente pelo corredor central. Ela se apoiava numa bengala improvisada e estava claramente fazendo um grande esforço para estar ali. Pedro correu em direção à mulher. Vó, a senhora não podia ter vindo. O médico disse para a senhora ficar de repouso. A idosa sorriu carinhosamente para o neto e depois olhou diretamente para Camila. Carla, minha filha, chega de mentiras. Chegou a hora de contar tudo. Dona Benedita, como Pedro havia chamado sua avó, continuou caminhando até ficar próxima do altar. Sua presença trouxe uma energia diferente à igreja, uma sensibilidade que contrastava com toda a tensão anterior. Moço Marcelo, ela se dirigiu diretamente ao noivo. Meu nome é Benedita Santos. Carla mora na minha casa faz 5 anos. É como uma filha para mim. Marcelo ouviu respeitosamente. Havia algo na dignidade daquela senhora que comandava respeito natural. Ela chegou na nossa vila grávida, sozinha, sem família. O pai da criança tinha ido embora quando soube da gravidez. Ela não tinha onde morar,
não tinha trabalho, não tinha nada. Mas nunca vi uma moça tão determinada a dar certo na vida. Camila soluçava enquanto ouvia Dona Benedita contar sua história. Era doloroso reviver tudo aquilo, mas também era um alívio que finalmente alguém contasse sua verdade. Carla trabalhou em 3 empregos diferentes durante a gravidez. Limpava a casa de manhã, vendia doces na rua à tarde e ainda fazia trabalhos de costura à noite. Tudo para conseguir dinheiro para o parto e para as coisas do bebê. A imagem que se formava na mente dos convidados era completamente diferente da jovem privilegiada que eles pensavam conhecer. Era a história de uma mulher que havia lutado contra todas as adversidades para sobreviver e criar sua filha. Quando a Letícia nasceu, continuou Dona Benedita, eu pensei que a Carla ia desistir. Era muito difícil, muito sofrimento para uma menina tão nova. Mas ela nunca desistiu. Levantava de madrugada para amamentar e ir trabalhar, voltava no meio do dia para dar mamadeira, saía correndo de novo. Marcelo ouvia cada palavra com crescente emoção. A mulher que ele conhecia como Camila, sempre tão elegante e composta, havia na verdade passado por provações que ele mal conseguia imaginar. Aí ela conseguiu o emprego na casa da senhora Lee. Dona Benedita apontou para Dona Alzira e começou a ter esperanças de uma vida melhor. Chegava em casa falando do filho da patroa, como ele era educado, como tratava bem os funcionários. Dona Alzira estava visivelmente desconfortável. Ela se lembrava perfeitamente de Camila, ou Carla. Uma funcionária exemplar, sempre pontual, sempre sorridente, que ela havia demitido quando descobriu que a moça estava se envolvendo com seu filho. Quando ela contou que tinha começado a namorar você, Dona Benedita olhou para Marcelo. Eu logo avisei que ela tinha que contar a verdade, que não ia dar certo construir amor em cima de mentira. Eu ia contar, gritou Camila desesperadamente. Eu ia contar ontem à noite, mas eu não consegui, eu tinha medo de te perder. Tinha medo de você descobrir que eu não era boa o suficiente para você. Marcelo a olhou com uma mistura de dor e compreensão. Ele conseguia entender o medo dela, mas ao mesmo tempo se sentia profundamente traído pela extensão das mentiras. Camila, Carla, como quer que você se chame, você mentiu sobre tudo, seu nome, seu trabalho, sua família. Sua voz estava carregada de emoção. E tem uma filha que você escondeu de mim por 2 anos. Uma filha, Camila. Letícia! Pedro interveio novamente. O nome dela é Letícia e ela é muito inteligente. Sabe escrever o nome dela todinho e já sabe contar até 50. A menção da filha trouxe uma nova dimensão à situação. Não se tratava apenas de mentiras entre adultos. Havia uma criança envolvida em tudo aquilo. Onde está essa menina agora? Perguntou Marcelo numa voz mais suave. Ela está em casa com a vizinha, respondeu Dona Benedita. Carla disse que ia buscar ela depois do casamento para apresentar para o papai novo. A menina está até com um vestidinho azul guardado para a ocasião. O coração de Marcelo se apertou ao imaginar uma criança de 4 anos esperando ansiosa para conhecer o papai novo. Toda aquela situação havia se tornado muito mais complexa e dolorosa do que ele poderia imaginar. Dona Alzira, que havia permanecido relativamente calada, explodiu novamente. Isso é inaceitável. Marcelo, você não pode nem considerar prosseguir com isso. Essa mulher mentiu sobre tudo. E ainda tem uma criança de outro homem. Mãe! Marcelo se voltou para ela com firmeza. A senhora também mentiu para mim. Por que não me contou que a Camila trabalhava na nossa casa? Dona Alzira ficou visivelmente desconfortável. Eu achei que era só uma paixoneta passageira. Quando vi que estava ficando sério, eu a demiti para evitar problemas. A senhora a demitiu porque descobriu nosso relacionamento. A indignação na voz de Marcelo era clara. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho de se envolver com alguém inapropriado. Inapropriado, repetiu Marcelo, sua voz subindo de tom. Uma mulher trabalhadora, honesta, que lutou para sustentar a filha sozinha é inapropriada? O padre Antônio, percebendo que a situação estava escalando perigosamente, decidiu intervir mais uma vez. Meus filhos, talvez seja melhor continuarmos esta conversa em particular. Esta é uma situação muito delicada que envolve sentimentos profundos de toda a família.
Marcelo concordou com a cabeça, mas antes que pudesse falar, Pedro se aproximou dele novamente. Moço Marcelo, o senhor quer conhecer a Letícia? Ela está sempre perguntando como é o papai novo da mamãe. Desenhou até um desenho para o senhor. A simplicidade e honestidade do menino tocaram Marcelo profundamente. Aquela criança que nem conhecia direito estava tentando desesperadamente unir sua família improvisada. Pedro, chamou Camila suavemente, você não devia ter vindo aqui. Não devia ter contado essas coisas. Mas, tia Carla, a senhora prometeu. A senhora disse que ia contar tudo para o moço antes de casar. A avó até fez um bolo para comemorar quando a senhora trouxesse ele lá em casa. Cada revelação do menino tornava a situação mais comovente e mais complexa. Era claro que toda uma pequena comunidade estava envolvida na vida de Camila e sua filha. Uma comunidade que ela havia abandonado, pelo menos parcialmente, na tentativa de construir uma nova identidade. Marcelo sentiu que precisava de tempo para processar tudo aquilo. Olhou ao redor da igreja, vendo os rostos expectantes dos convidados, e tomou uma decisão. Eu preciso conversar com a Camila sozinho. Por favor, peço a todos que esperem aqui ou na sacristia. Dona Alzira protestou imediatamente. Marcelo, você não vai conversar com essa mentirosa. Vamos cancelar tudo agora mesmo e ir embora. Mãe, com todo respeito, eu sou um homem adulto. Vou conversar com a mulher que amo para entender essa situação. Sua voz tinha uma firmeza que surpreendeu até mesmo ele próprio. Camila olhou para ele com uma mistura de esperança e terror. Ela sabia que aquela conversa definiria não apenas o futuro dela, mas também o futuro de Letícia. Pedro, percebendo que sua missão havia sido cumprida, segurou a mão de Dona Benedita. Vó, a gente pode ir embora agora? Eu contei tudo como a senhora mandou. A idosa acariciou o rosto do neto carinhosamente. Você fez a coisa certa, meu menino. Agora deixa eles conversarem. Ela se aproximou de Camila e a abraçou ternamente. Filha, seja qual for o resultado dessa conversa, você sempre vai ter uma família na Vila São José. E a Letícia sempre vai ter uma avó que ama ela mais que tudo no mundo. Camila chorou ainda mais intensamente ao ouvir essas palavras. Em toda a sua vida, apenas Dona Benedita havia lhe oferecido amor incondicional e suporte verdadeiro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Aos poucos a igreja foi se esvaziando. Os convidados saíram murmurando entre si, claramente chocados com as revelações. Alguns pareciam escandalizados, outros demonstravam compaixão pela situação de Camila. O padre Antônio permaneceu próximo ao altar, disponível caso fosse necessário. Quando finalmente ficaram sozinhos, Marcelo e Camila se olharam em silêncio por vários segundos. O peso das mentiras e revelações pairava entre eles como uma barreira física. Então, começou Marcelo suavemente, seu nome verdadeiro é Carla? Ela confirmou com a cabeça, incapaz de encontrar palavras. E você tem uma filha de 4 anos chamada Letícia? Novamente, um aceno de confirmação. E você trabalhou como faxineira na casa da minha mãe antes de nos conhecermos, oficialmente? Sim, murmurou ela, a voz quase inaudível. Marcelo passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava estressado. Carla, por quê? Por que mentiu sobre tudo? Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Porque eu me apaixonei por você desde o primeiro dia que te vi. Você era tudo o que eu sempre sonhei. Gentil, educado, respeitoso. As palavras saíam entre soluços. Mas eu sabia que um homem como você nunca se interessaria por uma faxineira com uma filha pequena. Você não sabe disso? Você nunca me deu a chance de escolher. Marcelo, seja honesto comigo. Ela o olhou diretamente nos olhos. Se você tivesse me conhecido como Carla, a faxineira com uma filha, você teria se interessado? Teria me pedido para sair? A pergunta o atingiu como um soco. Ele queria dizer que sim imediatamente, mas a honestidade o forçou a pensar realmente sobre isso. Sua vida havia sido sempre cercada por pessoas de um determinado nível social. Seus relacionamentos anteriores
haviam sido com mulheres de formação universitária, de famílias estabelecidas. Eu não sei, admitiu ele com dificuldade. Talvez não no início, mas isso não te dava o direito de mentir sobre quem você é. Eu sei que não tinha, gritou ela, a frustração finalmente transbordando. Eu sei que foi errado, mas eu estava desesperada. Você não entende o que é ver sua filha perguntando por que vocês moram num quartinho minúsculo enquanto outras crianças têm casas grandes. Você não entende o que é trabalhar 3 empregos e ainda assim mal conseguir comprar remédio quando ela fica doente. As palavras de Camila ecoaram pela igreja vazia, carregadas de anos de luta e sofrimento. Marcelo começou a vislumbrar a dimensão do desespero que a havia levado a construir toda aquela mentira. E o pai da Letícia? Onde ele está? Ele foi embora quando soube da gravidez. Disse que era muito novo para ter responsabilidades e desapareceu. Nunca mais vi ele. Marcelo sentiu uma raiva surda pelo homem que havia abandonado Camila grávida, mas também uma admiração crescente pela força dela em criar a filha sozinha. Como você conseguiu manter a mentira por tanto tempo? Foi ficando cada vez mais difícil, ela admitiu. Eu tinha que inventar desculpas para não te levar na minha casa, para não você conhecer meus amigos. Quando você me pediu em casamento, eu quase contei tudo. Mas aí pensei na Letícia, na vida que eu poderia dar para ela como sua esposa. E onde ela pensava que estava a mãe dela durante nossos encontros? Eu dizia que trabalhava à noite. Dona Benedita cuidava dela. Sua voz ficou ainda mais baixa. Letícia sempre perguntava quando ia conhecer o papai novo. Eu prometi que seria depois do casamento. Marcelo imaginou uma criança de 4 anos esperando ansiosa para conhecer uma figura paterna e seu coração se apertou novamente. Carla, você entende que não foi só sobre você? Tem uma criança envolvida nisso tudo. Uma criança que está esperando um pai. Eu sei, chorou ela. Eu sei que compliquei tudo, mas eu só queria dar uma vida melhor para ela. Queria que ela crescesse numa casa bonita, com educação boa, com oportunidades que eu nunca tive. A dor na voz de Camila era genuína. Era o desespero de uma mãe disposta a qualquer coisa para dar o melhor à filha. Marcelo conseguia entender as motivações dela, mesmo discordando completamente dos métodos. Como você se sentiria se descobrisse que eu tinha mentido sobre quem eu sou? Sobre minha família, meu trabalho, minha vida inteira? Ela ficou em silêncio por um momento, realmente considerando a pergunta. Eu ficaria arrasada, admitiu finalmente. Me sentiria traída e enganada. Então você entende o que eu estou sentindo agora? Entendo, murmurou ela. E eu sinto muito. Sinto muito mesmo. O padre Antônio, que havia se mantido discretamente afastado, se aproximou. Meus filhos, posso sugerir que vocês tomem alguns dias para refletir sobre tudo isso? Esta é uma decisão que vai afetar não apenas vocês dois, mas também a pequena Letícia. Marcelo agradeceu a sugestão com um aceno de cabeça. Carla, eu preciso de tempo para processar tudo isso. É muita informação, muita coisa que mudou em algumas horas. Eu entendo, respondeu ela, tentando manter alguma dignidade apesar das lágrimas. Vou voltar para casa e explicar para Letícia que o casamento foi adiado. A menção da filha novamente trouxe uma dimensão dolorosa à situação. Marcelo imaginou a conversa difícil que Camila teria que ter com a criança. Como ela é? Letícia? O rosto de Camila se iluminou ligeiramente ao falar da filha. Ela é incrível, inteligente, carinhosa, cheia de energia, adora desenhar e inventar histórias, e pergunta sobre você toda noite antes de dormir. O que você conta para ela sobre mim? Que você é um homem bom que vai cuidar bem dela e da mamãe, que ela vai ter um papai que vai amar ela muito. As palavras atingiram Marcelo profundamente. Havia uma criança inocente em toda aquela situação. Uma menina que não tinha culpa das decisões da mãe, mas que seria afetada por elas. Eu gostaria de conhecê-la, disse ele subitamente, surpreendendo até a si mesmo. Camila levantou os olhos, uma faísca de esperança brilhando neles. Sério? Sim. Independente do que acontecer entre nós, há uma criança envolvida nisso tudo. Ela merece ao menos conhecer a pessoa que
que a mãe dela pretendia apresentar como pai. Camila começou a chorar novamente, desta vez de alívio. Ela vai ficar tão feliz, ela já tem até um desenho pronto para te dar. Marcelo sentiu uma emoção estranha ao imaginar uma criança desenhando para um papai que ela nunca havia conhecido. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, disse ele firmemente. Isso não significa que vou perdoar as mentiras ou que vamos nos casar como planejado. Significa apenas que vou conhecer a Letícia e tentaremos descobrir qual é a melhor situação para todos. Eu entendo, respondeu ela rapidamente. Só te peço uma chance de mostrar quem eu realmente sou. Não a Camila que eu inventei, mas a Carla verdadeira. Eles foram interrompidos pela chegada de Dona Alzira, que entrou na igreja com passos determinados. Marcelo, já conversaram o suficiente. Vamos embora agora. Mãe, eu já disse que sou adulto o suficiente para tomar minhas próprias decisões. Decisões? Ela riu amargurada. Que decisões? Essa mulher mentiu sobre tudo, ela é uma vigarista. Ela não é uma vigarista, rebateu Marcelo com firmeza. Ela é uma mulher que fez escolhas erradas por desespero. Há uma diferença. Dona Alzira olhou para o filho como se não o reconhecesse. Eu não acredito que você está defendendo ela, depois de tudo que ela fez. Mãe, a senhora também não foi honesta comigo. Por que não me contou que a demitiu? Porque eu sabia que você ficaria bravo, e eu estava certa. A discussão entre mãe e filho estava escalando, e Camila se sentia extremamente desconfortável, sendo o motivo do conflito. Talvez eu devesse ir embora, murmurou ela. Não, disse Marcelo. Você não vai a lugar nenhum, até resolvermos isso direito. Dona Alzira explodiu. Resolver o quê? Não há nada para resolver. Cancelem esse casamento ridículo e acabem com isso. E a Letícia? Perguntou Marcelo subitamente. O que acontece com ela? O que tem ela? Não é problema nosso. A frieza na voz de Dona Alzira chocou até mesmo Marcelo. Ele nunca havia visto esse lado da mãe antes. Como a senhora pode falar assim de uma criança? É a filha de outro homem. Não tem nada a ver com nossa família. Se eu me casar com a mãe dela, ela passa a ter tudo a ver com nossa família. Se você se casar, gritou Dona Alzira. Marcelo, você não pode estar falando sério. Eu não sei o que vou fazer ainda, mas não vou tomar decisões precipitadas baseadas no preconceito da senhora. A palavra preconceito atingiu Dona Alzira como uma bofetada. Ela ficou vermelha de indignação. Preconceito. Eu tenho preconceito. Eu só quero proteger meu filho de uma aventureira. Uma aventureira que trabalhou 3 empregos para sustentar a filha? Uma aventureira que lutou sozinha contra todas as adversidades? A voz de Marcelo estava carregada de sarcasmo. Camila observava a discussão com o coração partido. Ela havia causado uma briga entre mãe e filho, exatamente o que sempre temeu que aconteceria. Marcelo, pare, interrompeu ela suavemente. Sua mãe tem razão em estar preocupada. Eu menti, eu enganei vocês. Ela só quer te proteger. Dona Alzira olhou para Camila com surpresa. Ela havia esperado que a jovem se defendesse ou atacasse de volta, não que admitisse os erros. Pelo menos você reconhece o que fez, murmurou Dona Alzira, um pouco menos hostil. Eu sempre soube que estava errado, continuou Camila. Mas o desespero me fez tomar decisões ruins. Quando se tem uma filha pequena e nenhuma perspectiva, às vezes a gente faz coisas que nunca imaginou que faria. Havia algo na honestidade de Camila naquele momento que tocou até mesmo Dona Alzira. Pela primeira vez, ela considerou a situação do ponto de vista de uma mãe desesperada. Quantos anos você tinha quando engravidou? Perguntou, sua voz um pouco menos agressiva. 19, respondeu Camila. Era muito nova, muito assustada. Meus pais me expulsaram de casa quando souberam da gravidez. Seus pais te expulsaram? Marcelo não sabia dessa parte da história. Eles disseram que eu tinha trazido vergonha para a família, que não queriam saber de mim nem da criança. O quadro de abandono e desespero que se formava era ainda mais sombrio do que Marcelo havia imaginado. Uma jovem de 19 anos, grávida, sem família, sem apoio, tendo que se virar sozinha. Dona Alzira ficou visivelmente desconfortável. Como mãe, ela conseguia imaginar o terror de uma jovem naquela situação. Desde então você não falou mais com seus pais? Perguntou ela.
Eu tentei algumas vezes. Mandei fotos da Letícia quando ela nasceu, liguei nos aniversários deles, mas eles nunca quiseram saber. Para eles eu não existo mais. A dor na voz de Camila era palpável. Ela havia perdido não apenas o namorado quando engravidou, mas toda a sua família de origem. Marcelo sentia uma mistura complexa de emoções. Raiva pelas mentiras, compaixão pelo sofrimento dela, admiração pela força que ela demonstrara, confusão sobre o futuro. Carla, chamou ele usando seu nome verdadeiro pela primeira vez. Onde você mora agora? Com Dona Benedita? Ainda moro no quartinho dos fundos da casa dela. Não é muito, mas é um lar. Dona Benedita é como uma mãe para mim e uma avó para Letícia. E como você explicou para os seus vizinhos sobre mim, sobre nosso relacionamento? Eu disse a verdade, que tinha conhecido um homem maravilhoso e que estava apaixonada. Todo mundo na vila sabe sobre você. Dona Benedita até comprou tecido novo para fazer uma roupa bonita para o casamento. A imagem de uma senhora idosa comprando tecido para ir ao casamento da jovem que considerava filha tocou profundamente Marcelo. Havia toda uma comunidade investida emocionalmente naquele relacionamento. E a Letícia? O que ela sabe sobre mim? Ela sabe que a mamãe tem um namorado muito especial que vai ser o papai novo dela. Ela desenhou nossa família inteira. Eu, você, ela e Dona Benedita. Até colocou uma casa com jardim no desenho. A imagem de uma criança de 4 anos desenhando uma família, que incluía um homem que ela nunca havia conhecido, comoveu até mesmo Dona Alzira. Ela começou a entender que não se tratava apenas de uma mulher ambiciosa, tentando se aproveitar de seu filho, mas de uma situação muito mais complexa e dolorosa. Filho, disse ela suavemente a Marcelo, talvez vocês devessem realmente conhecer essa criança antes de tomar qualquer decisão. Marcelo olhou para a mãe com surpresa. Era a primeira vez que ela demonstrava alguma abertura à situação. A senhora acha mesmo? Eu acho que há uma criança inocente envolvida nisso tudo, e isso muda as coisas. Camila olhou para Dona Alzira com gratidão. Obrigada por estar disposta a pelo menos conhecer a Letícia. Não me agradeça ainda, respondeu Dona Alzira firmemente. Eu ainda não aprovei nada. Só acho que devemos ver toda a situação antes de decidir qualquer coisa. O padre Antônio, que havia observado toda a conversa, se aproximou novamente. Meus filhos, posso sugerir que marquem um encontro em um ambiente neutro, talvez num parque ou numa praça onde a criança se sinta confortável. Era uma sugestão sensata. Marcelo concordou. Amanhã à tarde? Se Carla concordar, claro. Sim, respondeu ela rapidamente. Letícia vai ficar tão feliz. Mas eu quero deixar claro, advertiu Marcelo, que isso não é uma garantia de nada. Estou apenas tentando entender toda a situação antes de tomar uma decisão definitiva. Eu entendo, respondeu Camila. Só o fato de você estar disposto a conhecê-la já é mais do que eu merecia depois de tudo que fiz. Dona Alzira observava a humildade genuína de Camila e começava a repensar suas impressões iniciais. Havia algo na jovem que ia além das mentiras. Uma dignidade, uma força de caráter que ela reconhecia e respeitava. Onde vocês vão se encontrar? Perguntou ela. Tem um parquinho na Vila São José que a Letícia adora, sugeriu Camila. Ela se sentiria mais à vontade lá. Marcelo hesitou por um momento. Ir até o bairro onde Camila realmente morava seria mergulhar completamente na realidade dela, sem as fantasias que ela havia criado. Tudo bem, concordou ele finalmente. Às 3 da tarde? Perfeito. Eles acertaram os detalhes e começaram a se despedir. A igreja, que horas antes havia sido cenário de alegria e expectativa, agora testemunhava o fim temporário de um sonho e o início incerto de uma nova possibilidade. Quando finalmente saíram da igreja, Pedro e Dona Benedita ainda estavam esperando do lado de fora. O menino correu em direção a Camila. Tia Carla, o que aconteceu? Vocês vão casar? Camila se ajoelhou para ficar na altura do garoto. Não hoje, Pedro, mas amanhã o Marcelo vai conhecer a Letícia. Os olhos do menino brilharam de alegria. Sério? Ele vai conhecer nossa Letícia? Vai sim. Dona Benedita se aproximou de Marcelo. Moço, obrigada por estar disposto a conhecer a menina.
Ela é um amor de criança. Eu é que agradeço por cuidar tão bem da Carla e da Letícia todos esses anos, respondeu ele sinceramente. A idosa sorriu. Carla é como uma filha para mim, e Letícia é minha netinha do coração. Eu só quero que elas sejam felizes. Marcelo olhou para aquela senhora simples e percebeu que ela representava a família verdadeira que Camila havia encontrado depois de ser abandonada pelos pais biológicos. No caminho de volta para casa, Dona Alzira estava estranhamente silenciosa. Marcelo notou sua expressão pensativa. O que a senhora está pensando, mãe? Estou pensando que talvez eu tenha julgado a situação muito rapidamente, admitiu ela. Aquela mulher, Carla, ela passou por coisas muito difíceis. A senhora está mudando de opinião sobre ela? Não sei ainda, mas estou tentando entender os motivos que levaram ela a mentir. E... hesitou antes de continuar. Estou pensando na menina, na Letícia. Marcelo olhou para a mãe com interesse renovado. O que tem ela? Ela não tem culpa de nada disso. É apenas uma criança que quer ter um pai. Era a primeira vez que Dona Alzira demonstrava empatia pela situação de Letícia, e isso deu esperança a Marcelo. Naquela noite, nenhum dos envolvidos conseguiu dormir bem. Camila passou horas explicando para Letícia que o papai novo viria visitá-la no dia seguinte, mas que elas precisavam ser pacientes porque as coisas eram complicadas. Letícia, com a simplicidade típica das crianças, ficou apenas feliz por finalmente conhecer o homem sobre quem a mãe tanto falava. Mamãe, eu posso dar meu desenho para ele amanhã? Pode sim, minha filha. Tenho certeza de que ele vai adorar. E ele vai morar com a gente depois? A pergunta inocente partiu o coração de Camila. Como explicar para uma criança de 4 anos as complexidades dos relacionamentos adultos? Não sabemos ainda, amor, mas independente do que acontecer, a mamãe sempre vai te amar muito. Marcelo, por sua vez, ficou acordado até tarde, tentando processar todos os eventos do dia. Sua vida havia mudado completamente em questão de horas. A mulher que ele amava havia se revelado uma pessoa completamente diferente, com uma história de sofrimento que ele mal conseguia compreender. E havia Letícia, uma criança que ele nunca havia visto, mas que já ocupava seus pensamentos. Como seria conhecê-la? Como seria olhar nos olhos de uma criança que o via como futuro pai? Na manhã seguinte, Camila acordou cedo para preparar Letícia. A menina estava visivelmente animada, fazendo 1000 perguntas sobre o encontro. Mamãe, como é o nome do papai novo mesmo? Marcelo. E ele é bonito, como você disse? É muito bonito, sim. E ele vai gostar de mim. Camila abraçou a filha carinhosamente. Ele vai amar você, minha princesa. Como é que não ia? Letícia sorriu, a confiança inocente da infância brilhando em seus olhos. Dona Benedita ajudou a arrumar a menina, colocando nela o vestidinho azul que havia sido reservado para a ocasião especial do casamento. Letícia segurava firmemente o desenho que havia feito para Marcelo. Vó Benedita, você acha que ele vai gostar do meu desenho? Tenho certeza que sim, minha netinha. Você desenha muito bonito. Do outro lado da cidade, Marcelo também se preparava para o encontro com nervosismo crescente. Dona Alzira notou sua ansiedade durante o café da manhã. Filho, você está muito nervoso. Estou sim. Não sei o que esperar. Seja você mesmo. Crianças percebem quando alguém é sincero. Era um conselho simples, mas acertado. Marcelo decidiu apenas ser natural e deixar que o encontro fluísse como devesse. Às 15h em ponto, Marcelo chegou ao parquinho da Vila São José. Era um local simples, mas bem cuidado, com alguns brinquedos e bancos sob a sombra de árvores frondosas. Várias famílias estavam ali com suas crianças aproveitando a tarde de domingo. Ele viu Camila antes que ela o visse. Estava sentada num banco mais bonita do que nunca, com roupas simples, mas bem cuidadas, cabelos presos num rabo de cavalo. Ao lado dela, uma menina pequena balançava as perninhas e olhava ansiosa em todas as direções. Quando Letícia o viu, seus olhos se arregalaram. Ela puxou a manga da mãe excitadamente. — Mamãe, aquele é o Marcelo? Camila olhou na direção indicada e acenou timidamente. Marcelo se aproximou devagar,
o coração batendo forte no peito. Oi, disse ele suavemente quando chegou perto. Oi, respondeu Camila. Marcelo, esta é a Letícia. Letícia, este é o Marcelo. A menina olhou para ele com curiosidade, mas sem timidez. Tinha os olhos grandes e expressivos da mãe, mas havia algo nela que era completamente seu. Uma vivacidade, uma energia que iluminava seu rostinho. Oi, tio Marcelo, disse ela alegremente. Eu fiz um desenho para o senhor. Ela estendeu uma folha de papel meio amassada. Marcelo pegou delicadamente e olhou. Era um desenho típico de criança, com figuras simples em lápis de cor. Mostrava uma casa com jardim e 4 pessoas de mãos dadas na frente. Uma mulher, um homem, uma criança pequena e uma senhora com cabelos brancos. Isso é lindo, Letícia, disse ele genuinamente emocionado. Essa é nossa família no desenho? É sim. Aquela é a mamãe, aquele é o senhor, aquela sou eu e aquela é a avó Benedita, explicou ela, apontando para cada figura. E olha, eu até desenhei um cachorrinho ali no canto. Marcelo olhou onde ela apontava e realmente havia um pequeno animal de 4 patas. Você gostaria de ter um cachorrinho? Ah, eu adoraria. Mas a mamãe diz que é muito caro para cuidar. Mas no desenho da nossa família nova, eu botei um. A simplicidade com que ela falava sobre a família nova tocou Marcelo profundamente. Para ela, não havia complicações ou dúvidas, apenas a expectativa feliz de ganhar um pai. Letícia, quer ir no balanço? Sugeriu Camila, percebendo que Marcelo estava emocionado. Posso? E o tio Marcelo pode me balançar? Marcelo olhou para Camila, que assentiu com um sorriso tímido. Claro que posso. Eles se dirigiram aos balanços e Marcelo ajudou Letícia a se sentar em um deles. Começou a empurrá-la suavemente e ela gargalhou de alegria. Mais alto! Mais alto! Ele aumentou um pouco a força e ela gritou de prazer. Era impossível não sorrir vendo a alegria pura da criança. Tio Marcelo, o senhor tem filhos? Perguntou ela durante uma pausa. Zalcis, eu não tenho filhos. Então eu vou ser sua primeira filha. A declaração inocente o atingiu como um raio. Não havia malícia ou cálculo, apenas a lógica simples de uma criança que havia sido ensinada que ele seria seu novo pai. Depois dos balanços, eles foram para um campo gramado, onde Letícia insistiu em brincar de pega-pega. Marcelo se viu correndo atrás de uma criança de 4 anos, rindo como não ria há muito tempo. Camila os observava de longe, o coração apertado de emoção. Ver Letícia feliz com Marcelo era tudo o que ela havia sonhado, mas também aumentava sua angústia sobre o futuro incerto. Depois de algum tempo brincando, Letícia ficou cansada e voltou para o banco onde Camila estava. Mamãe, o tio Marcelo é muito legal, ele brinca comigo. Que bom, meu amor. Letícia se aconchegou no colo da mãe e olhou para Marcelo. Tio Marcelo, quando o senhor vai morar com a gente? A pergunta direta deixou Marcelo sem palavras. Camila ficou tensa, percebendo a dificuldade dele. Letícia, lembra que eu disse que essas coisas são complicadas para adultos? Mas eu pensei que depois que eu conhecesse ele, tudo ia ficar resolvido, respondeu a menina com a lógica simples da infância. Marcelo se ajoelhou na frente dela. Letícia, eu gostei muito de te conhecer. Você é uma menina muito especial. Mas os adultos precisam conversar sobre muitas coisas antes de tomar decisões importantes. Mas o senhor gosta da mamãe, né? Gosto muito da mamãe. E gosta de mim? Também gosto muito de você. Então, por que não pode morar com a gente? A pergunta inocente continha uma lógica irrefutável. Marcelo olhou para Camila, buscando ajuda. Às vezes, os adultos fazem as coisas de forma diferente das crianças, explicou Camila delicadamente. Eles precisam de mais tempo para ter certeza de tudo. Mas eu já tenho certeza que eu gosto dele, declarou Letícia. E ele disse que gosta de mim também. E ele gosta da mamãe, então tá tudo resolvido. Marcelo sorriu apesar da complexidade da situação. Havia uma sabedoria na simplicidade de Letícia que fazia as complicações adultas parecerem desnecessárias. Eles passaram mais 1 hora juntos, com Letícia mostrando a Marcelo todos os seus brinquedos favoritos no parque e contando histórias sobre sua vida. Ela falou sobre Dona Benedita,
sobre Pedro, sobre a escola que frequentava, sobre suas bonecas. A cada história, Marcelo compreendia melhor o mundo simples, mas cheio de amor, onde Camila havia criado sua filha. Era um universo completamente diferente do seu, mas havia uma riqueza emocional ali que o tocava profundamente. Quando chegou a hora de ir embora, Letícia ficou visivelmente triste. Já tenho que ir? Sim, meu amor, está ficando tarde. Ela se aproximou de Marcelo e o abraçou forte. Tio Marcelo, o senhor vai voltar para me ver? Marcelo olhou para Camila antes de responder. Sim, eu vou voltar. Promete? Prometo. O sorriso radiante que ela deu foi como um raio de sol. Ela acenou entusiasmadamente enquanto se afastava com a mãe. Marcelo ficou parado no parque por vários minutos, depois que elas partiram, processando tudo o que havia acontecido. Conhecer Letícia havia mudado tudo. Não era mais apenas sobre perdoar ou não as mentiras de Camila. Agora havia uma criança real, com sentimentos reais, que o via como futuro pai. Quando chegou em casa, Dona Alzira estava esperando ansiosa. E então, como foi? Marcelo se sentou pesadamente no sofá. Ela é incrível, mãe. É uma criança feliz, inteligente, carinhosa. Sua voz estava carregada de emoção. E ela me chama de futuro papai. Dona Alzira se sentou ao lado do filho. E como você se sentiu com isso? Confuso, emocionado, responsável. Ele pausou antes de continuar. Ela fez um desenho da nossa família, mãe. Ela, a Camila, eu e Dona Benedita. E ainda colocou um cachorrinho. Um desenho da família? Para ela não há dúvidas. Ela simplesmente espera que eu vire o pai dela. Dona Alzira ficou em silêncio por alguns momentos. E você quer isso? Eu não sei, exclamou Marcelo passando as mãos pelos cabelos. Uma parte de mim quer sim. Ela me conquistou completamente em 2 horas. Mas como lidar com as mentiras da Camila? Como confiar numa pessoa que inventou uma vida inteira? Filho, posso te fazer uma pergunta difícil? Claro. Se você tivesse conhecido a Carla como ela realmente é, uma mulher humilde com uma filha pequena, você teria se interessado por ela? A pergunta que Camila havia feito no dia anterior voltou para assombrá-lo. Honestamente, provavelmente não no início. Nossos mundos são muito diferentes. Então talvez ela tenha mentido porque sabia disso. Isso não justifica as mentiras, mãe. Não justifica, concordou Dona Alzira. Mas talvez explique. Eles conversaram por mais 1 hora, pesando todos os aspectos da situação. Era uma decisão que afetaria não apenas Marcelo e Camila, mas também Letícia e toda a família. Nos dias seguintes, Marcelo se viu pensando constantemente em Letícia. A promessa que havia feito de voltar a vê-la pesava em sua consciência. Ele havia dado sua palavra a uma criança de 4 anos, e isso significava algo. No meio da semana, ele decidiu ligar para Camila. Alô? Oi, Carla, é o Marcelo. Ele podia ouvir a surpresa e esperança na voz dela. Oi, como você está? Bem, estava pensando, posso passar aí no sábado para ver a Letícia? Prometi que voltaria. Claro, ela pergunta sobre você todo dia. Como ela está? Feliz. Ela não para de falar sobre o tio Marcelo que brincou com ela no parque. Sábado chegou, e desta vez Marcelo foi recebido na casa onde Camila realmente morava. Era um quartinho simples nos fundos de uma casa maior, mas estava limpo e organizado. Havia brinquedos de Letícia espalhados cuidadosamente, desenhos colados nas paredes e um pequeno altar com imagens de santos. Dona Benedita o recebeu com carinho maternal. Seja bem-vindo à nossa casa, Marcelo. Carla falou muito sobre você. Obrigado por me receber, Dona Benedita. Letícia apareceu correndo de um quarto minúsculo. Tio Marcelo, o senhor voltou. Ela se jogou em seus braços e ele a abraçou apertado. A sensação de ser recebido com tanto amor e entusiasmo por uma criança era algo novo e poderoso para ele. Como prometido, disse ele sorrindo. Durante aquela visita, ele pôde ver de perto como era a vida real de Camila e Letícia. Era simples, mas havia muito amor ali. Dona Benedita tratava ambas como verdadeiras filhas e netas, e elas a retribuíam com carinho e cuidado.
Ele almoçou com elas, uma refeição simples, mas deliciosa, preparada por Dona Benedita. Letícia insistiu em sentar ao lado dele e contou animadamente sobre sua semana na escola. Tio Marcelo, eu contei para a professora sobre o senhor. Ah, é? E o que você contou? Que eu conheci meu futuro papai e que ele é muito legal. Marcelo olhou para Camila, que corou intensamente. Letícia, lembra que conversamos sobre isso? Mas, mamãe, o tio Marcelo prometeu que ia voltar para me ver. Isso quer dizer que ele gosta da gente. A lógica infantil era ao mesmo tempo tocante e preocupante. Marcelo percebeu que suas visitas poderiam estar criando expectativas na criança que talvez não pudesse cumprir. Após o almoço, enquanto Letícia brincava no pequeno quintal, Marcelo conversou com Camila. Carla, estou preocupado com as expectativas da Letícia. Eu também estou. Mas ela fica tão feliz quando você vem. Eu não quero machucá-la. Ela é uma criança inocente que não merece sofrer por causa dos nossos problemas. E o que você sugere? Marcelo ficou em silêncio por alguns momentos. Eu sugiro que comecemos devagar, que nos conheçamos de verdade desta vez, sem mentiras, sem fantasias, e veremos o que acontece. Camila olhou para ele com esperança renovada. Você está disposto a tentar? Estou disposto a conhecer a Carla verdadeira e quero continuar convivendo com a Letícia, independente do que aconteça entre nós. Sério, sério, ela já faz parte da minha vida agora. Não posso simplesmente desaparecer. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Camila. Era mais do que ela havia ousado esperar. Nas semanas seguintes, Marcelo estabeleceu uma rotina de visitas. Sempre aos sábados, ele passava o dia com Camila e Letícia, conhecendo melhor a vida real delas. Participou de almoços familiares na casa de Dona Benedita, ajudou Letícia com atividades da escola. Ouviu as histórias de vida de Camila sem julgamentos. Aos poucos, ele foi descobrindo a mulher por trás das mentiras. Carla era trabalhadora, determinada, inteligente e profundamente amorosa com a filha. Havia uma força nela que ele admirava, uma capacidade de superar adversidades que o impressionava. Dona Alzira, inicialmente resistente, começou a acompanhar algumas das visitas. Letícia a conquistou rapidamente, e ela se viu afeiçoando a criança apesar de suas reservas iniciais. Ela é realmente especial, admitiu Dona Alzira para o filho após uma das visitas. É sim, e a Carla também. Você a perdoou? Ainda estou trabalhando nisso, mas estou entendendo melhor por que ela fez o que fez. Um dia, durante uma das visitas, Letícia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Tio Marcelo, quando vocês vão casar de novo? Como assim, de novo? Pedro me contou que vocês já tentaram casar uma vez, mas não deu certo. Quando vão tentar de novo? Marcelo olhou para Camila, que estava visivelmente constrangida. Letícia, casamento é uma coisa complicada para adultos. Mas vocês se gostam, né? Sim, nos gostamos. E o senhor gosta de mim? Muito. E eu gosto muito do senhor. Então por que não casam logo? Dona Benedita interveio carinhosamente. Netinha, deixa os adultos resolverem essas coisas no tempo deles. Mas a pergunta de Letícia ficou ecoando na mente de Marcelo. Por que não casavam logo? Ele havia perdoado Camila? Confiava nela agora? Estava disposto a assumir Letícia como filha? A resposta veio algumas semanas depois, durante uma tarde particularmente especial. Letícia havia ficado doente com febre alta, e Camila estava desesperada. Marcelo passou a noite inteira no hospital com elas, segurando a mão da menina enquanto ela dormia. Quando Letícia finalmente acordou, a primeira pessoa que viu foi Marcelo. Papai, murmurou ela ainda sonolenta com os medicamentos. A palavra atingiu Marcelo como um relâmpago. Ela havia o chamado de papai, não de tio Marcelo. E soou tão natural, tão certo, que ele sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Estou aqui, princesa, respondeu ele suavemente. Camila, que havia testemunhado o momento, começou a chorar silenciosamente. Ver Letícia chamando Marcelo de papai e ele respondendo naturalmente era a realização de todos os seus sonhos. Quando saíram do hospital, Marcelo tomou uma decisão. Carla,
Eu quero que você e Letícia se mudem para minha casa. Ela o olhou com choque. Como? Eu perdoei você. Entendi suas razões, mesmo não concordando com seus métodos, e descobri que não consigo imaginar minha vida sem vocês duas. Marcelo. Você tem certeza? Tenho. Letícia me chamou de papai hoje, e eu quero ser o papai dela de verdade. Camila começou a chorar de alegria. E sua mãe? O que ela vai dizer? Minha mãe já se afeiçoou a Letícia, e ela tem um quarto enorme que pode virar um quarto de princesa. A mudança aconteceu gradualmente. Primeiro visitas mais longas, depois fins de semana inteiros. Finalmente, a mudança definitiva. Letícia se adaptou à casa grande com a alegria natural da infância. Ganhou um quarto decorado especialmente para ela, com brinquedos novos e um pequeno cachorro que Marcelo fez questão de dar de presente. Dona Benedita foi incluída em tudo, visitando regularmente e sendo tratada como parte da família. Pedro também se tornou presença constante, principalmente nos fins de semana. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 6 meses depois do casamento interrompido, eles decidiram tentar novamente. Desta vez, seria uma cerimônia simples na igrejinha da Vila São José, com a comunidade que realmente importava para eles. Letícia seria a daminha de honra, Pedro carregaria as alianças, e Dona Benedita seria a madrinha sagrada. Tio Pedro, disse Letícia no dia antes do casamento, obrigada por ter contado a verdade naquele dia. De nada, Letícia. Eu só queria que sua mãe fosse feliz de verdade. E agora ela vai ser, né? Agora ela vai ser. No dia do casamento, a pequena igreja estava lotada de pessoas simples, mas genuinamente felizes pela união. Quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, todos sorriram, lembrando-se do episódio anterior. Pedro levantou a mão e, por um momento, todos prenderam a respiração. Então ele disse, eu só quero dizer que eles vão ser muito felizes. A igreja inteira explodiu em risos e aplausos. Quando Marcelo e Carla foram finalmente declarados marido e mulher, Letícia gritou, agora eu tenho um papai de verdade. E todos choraram de emoção. Na festa, realizada no quintal da casa de Dona Benedita, toda a comunidade celebrou. Havia música, dança, comida deliciosa e muito amor. Dona Alzira, que no início havia rejeitado Carla, agora a abraçava como verdadeira filha, e se derretia completamente quando Letícia a chamava de Vó Alzira. Durante a festa, Marcelo puxou Carla para um canto mais reservado. Obrigado, disse ele. Obrigado por quê? Por me dar a família que eu nem sabia que queria. Por me fazer conhecer um amor que eu não imaginava que existia. Eu é que agradeço por você ter me perdoado, por ter nos dado uma chance. Carla, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente? Ela pensou por um momento. Eu contaria a verdade desde o início, mas não mudaria o resultado, porque o resultado é esse, nós três como uma família. Eles se beijaram enquanto observavam Letícia, brincando com as outras crianças, Pedro entre elas. A menina estava radiante em seu vestidinho azul, o mesmo que havia sido guardado para a primeira tentativa de casamento. Papai Marcelo, gritou ela quando os viu. Vem brincar com a gente. Papai Marcelo, repetiu Carla sorrindo. Gosto do som disso. Eu também gosto. Eles correram para se juntar às crianças, e Dona Benedita observava tudo de longe, o coração cheio de gratidão. Sua filha havia encontrado o amor verdadeiro. Sua netinha tinha agora um pai amoroso, e ela havia ganhado uma família estendida que a tratava com o carinho e respeito que merecia. Pedro, correndo entre as outras crianças, parou por um momento ao lado da idosa. Vó, deu tudo certo, né? Deu sim, meu netinho, deu tudo certo. E eu fiz a coisa certa naquele dia? Você fez a única coisa que poderia ter feito. Contou a verdade. E a verdade sempre vence no final. Pedro sorriu e voltou a brincar, feliz por ter sido parte de uma história de amor que quase não aconteceu por causa de mentiras,
mas que se tornou ainda mais forte quando a verdade finalmente veio à tona. Naquela noite, quando voltaram para casa, Letícia insistiu em dormir entre Marcelo e Carla, só dessa vez porque foi um dia especial. Eles concordaram e a menina adormeceu rapidamente, exausta, mas feliz. Carla, sussurrou Marcelo na escuridão do quarto. Eu te amo, a verdadeira você. Não a versão que você inventou, mas a Carla real. A mulher forte que criou essa menina maravilhosa sozinha. A mulher que enfrentou todas as dificuldades e nunca desistiu. Eu também te amo. E prometo que nunca mais vou mentir para você. Sobre nada. Eu sei. E eu prometo que vou ser o melhor pai possível para Letícia. Você já é. Eles adormeceram abraçados, com Letícia entre eles, formando finalmente a família que ela havia desenhado naquele primeiro dia no parque. Nos meses seguintes, a vida se estabeleceu numa rotina feliz. Marcelo legalmente adotou Letícia, que ficou radiante quando soube que seu sobrenome seria o mesmo dele. Carla voltou a estudar com o apoio do marido e conseguiu terminar a faculdade de pedagogia que havia abandonado quando engravidou. Pedro continuou sendo presença constante na casa, sendo tratado por todos como membro da família. Dona Benedita mudou-se para um quartinho confortável nos fundos da casa grande, onde podia estar perto da família que adotou, mas mantendo sua independência. Dona Alzira se revelou uma avó amorosa e presente, compensando os anos em que havia sido dura e crítica. Ela e Dona Benedita se tornaram grandes amigas, unidas pelo amor comum pelas crianças. Um dia, cerca de 1 ano depois do casamento, Letícia fez um novo desenho da família. Desta vez, além das figuras já conhecidas, havia uma novidade. Um bebê nos braços de Carla. Letícia, que bebê é esse? Perguntou Marcelo, intrigado. É meu irmãozinho que vai nascer, respondeu ela naturalmente. Marcelo olhou para Carla, que sorriu timidamente. Surpresa, disse ela suavemente. Você está... Estou grávida, sim, de 2 meses. Marcelo a abraçou e a beijou emocionado. Letícia se juntou ao abraço, feliz por ter ajudado a dar a notícia. Agora nossa família vai ficar ainda maior, declarou ela alegremente. Dona Benedita, que havia presenciado tudo, se benzeu emocionada. Graças a Deus, mais uma bênção para nossa família. Pedro, sempre presente nos momentos importantes, gritou de alegria. Vai ter outro bebê. Eu vou ensinar ele a jogar futebol. 9 meses depois, nasceu Miguel, um menino saudável que foi recebido com amor por toda a família estendida. Letícia se revelou uma irmã mais velha, carinhosa e protetora, sempre ajudando a cuidar do seu bebê. Dona Alzira e Dona Benedita disputavam carinhosamente quem ia segurá-lo mais, enquanto Pedro se considerava o irmão mais velho oficial e levava essa responsabilidade muito a sério. Na maternidade, enquanto todos se revezavam para conhecer o bebê, Marcelo e Carla tiveram um momento a sós. Obrigado, disse ele, segurando o filho nos braços. Pelo que desta vez? Por me dar tudo isso, por ter tornado minha vida completa de uma forma que eu nem sabia que era possível. A vida é engraçada, né? Se Pedro não tivesse invadido aquele casamento, se você não tivesse mentido sobre quem era, se sua mãe não me tivesse demitido, se você não tivesse tido coragem de se aproximar de mim mesmo sendo de mundos diferentes... Eles riram, pensando em todas as reviravoltas que os haviam levado até aquele momento. Acho que estava tudo destinado a ser assim, disse Carla finalmente. Eu também acho. Letícia entrou correndo no quarto, seguida por todo o restante da família. Papai, mamãe, posso pegar meu irmãozinho? Claro, princesa, mas com cuidado. Ela pegou Miguel nos braços com a seriedade de uma irmã mais velha responsável. Oi, Miguel. Eu sou a Letícia, sua irmã. Eu vou cuidar muito bem de você. O bebê parecia ouvir, abrindo os olhinhos e olhando diretamente para ela. Olha, ele está me olhando. Ele já me conhece. Todos riram, emocionados com a cena. Pedro se aproximou timidamente. Posso olhar ele de perto? Claro, Pedro. Você também é da família. Pedro observou o bebê com admiração. Ele é igualzinho ao tio Marcelo. Você acha? Acho sim. Vai ser bonito igual o pai.
Dona Benedita se aproximou e fez o sinal da cruz sobre o bebê. Que Deus abençoe esta criança e toda esta família que ele juntou com tanto amor. Amém, responderam todos em coro. Naquela noite, quando voltaram para casa com Miguel, Letícia insistiu em ajudar a colocá-lo no berço que havia sido preparado em seu quarto. Mamãe, ele pode dormir no meu quarto sempre? Por enquanto sim, meu amor. Quando ele crescer um pouquinho, ele vai ter um quarto só dele. Mas eu vou sentir saudade de dormir pertinho dele. Ele vai estar sempre pertinho, princesa. Essa é nossa casa, nossa família. Letícia sorriu e deu um beijinho na testa do irmão. Boa noite, Miguel. Sua irmã está aqui para te proteger. Mais tarde, quando todos já estavam dormindo, Marcelo e Carla ficaram acordados observando os filhos dormirem. Quem diria que aquele dia terrível na igreja ia nos levar até aqui? Murmurou Carla. O melhor dia da minha vida, respondeu Marcelo, porque foi o dia que comecei a descobrir quem você realmente era. E você gosta de quem eu realmente sou? Eu amo quem você realmente é. Eles se abraçaram, olhando para os filhos que dormiam tranquilamente. Letícia, com um braço protetor sobre o berço do irmão. Miguel respirando suavemente. A casa cheia de paz e amor. Do lado de fora, Pedro havia subido na árvore do quintal para espiar pela janela, como fazia sempre que queria ter certeza de que sua família improvisada estava bem. Tudo em paz, murmurou para si mesmo, satisfeito. Tudo do jeito que tinha que ser. Ele desceu da árvore e voltou para a casa de Dona Benedita, onde agora também morava oficialmente. Sua missão estava cumprida. Ele havia salvado uma história de amor que estava prestes a ser destruída por mentiras, e agora podia ver o resultado de sua coragem naquele dia na igreja. Anos se passaram, e a família cresceu em amor e união. Miguel se tornou um menino alegre e curioso, que idolatrava a irmã mais velha. Letícia se formou uma jovem responsável e carinhosa, sempre cuidando dos outros. Pedro cresceu na família, sendo tratado como irmão mais velho por ambas as crianças. Dona Benedita continuou sendo a matriarca amorosa que mantinha todos unidos, e Dona Alzira finalmente encontrou a paz ao aceitar que a felicidade do filho valia mais que qualquer preconceito social. Carla terminou a faculdade e se tornou professora, realizando o sonho interrompido pela gravidez precoce. Marcelo expandiu seus negócios, mas sempre priorizou a família acima de tudo. Em cada aniversário de casamento, eles voltavam à igrejinha da Vila São José para renovar os votos e agradecer pelo caminho que os havia levado até ali. E Pedro sempre fazia questão de lembrar a todos que havia sido ele quem salvou aquele casamento. Se eu não tivesse contado a verdade naquele dia, começava ele sempre. Nós sabemos, Pedro, respondia Letícia carinhosamente. Você foi nosso herói. E sempre vou ser. E realmente sempre foi. O menino que teve coragem de interromper um casamento para contar a verdade se tornou o protetor eterno de uma família que quase se perdeu por causa de mentiras, mas que se fortaleceu quando a verdade finalmente veio à tona. A história dele se tornou lenda na Vila São José, contada e recontada como prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. E Pedro, agora um jovem adulto responsável, sempre terminava a história da mesma forma. Por isso que eu sempre digo, a verdade pode doer no começo, mas no final ela sempre cura tudo. Fim da história. Conte-nos o que achou desta história emocionante de amor, perdão e família. Você acredita que Carla fez a escolha certa ao mentir inicialmente ou deveria ter contado a verdade desde o início? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Muito obrigado pela companhia. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias tocantes.